Olá, meu nome é Ricardo, eu sou advogado e sócio da Tabosa Silva Advocacia e hoje eu vim entrar em um tema com vocês que muito tem me assustado. Na verdade, são dois assuntos de um único tema. Primeiro, assessoria de revisão de juros abusivos. Eu tenho ficado assustado com o número de propaganda, o número agressivo e a forma como o pessoal tem oferecido revisão de juros de financiamento, tanto de empréstimo pessoal, quanto de veículo, quanto de aquisição de bens, para as pessoas, afirmando categoricamente, gente, isso não existe. E eu vou explicar para vocês hoje que conseguem reduzir de 20% a 70% do valor da parcela. Como vocês mesmos conseguem fazer o cálculo e verificar se existe o juro abusivo ou não. Primeiramente, eu gostaria de mostrar para vocês aqui, eu vou gravar a tela do computador, e aí com isso eu vou desviar um pouco o olhar da gravação, mas vai justificar, tá? Então, por onde a gente começa? Quero explicar para vocês primeiro qual é o entendimento pacificado que já existe, pois houve um recurso repetitivo e o Superior Tribunal de Justiça já definiu as regras quanto à revisão de juros abusivos. Ou seja, se a assessoria que fala que vai reduzir o seu financiamento falar para vocês, pare de pagar, deixa comigo que eu vou com certeza reduzir os seus juros abusivos, a minha orientação é não contrate. Nunca pare de pagar o seu financiamento sob pena de sofrer uma ação de busca e apreensão e ter o seu único ou talvez o único bem apreendido e depois ficar extremamente difícil para conseguir recuperar, tá? Então eu vou gravar a tela aqui, ó. Achei uma decisão recente, tá, do Tribunal do Estado do Paraná, que ele especifica aqui o que a Justiça considera como juros abusivos, tá? Então, olha o que a Justiça determinou aqui, ó. Segundo a jurisprudência do Tribunal de Justiça, recurso especial, tá? E desta 18ª Câmara Civil, taxas que excedem o dobro da média do mercado caracterizam a abusividade, salvo se demonstradas circunstâncias concretas específicas. Ou seja, o dobro da média do mercado é considerado inicialmente abusivo. Tá? Então eu vou mostrar para vocês agora, por exemplo, um contrato que a gente tem aqui e que nós vamos fazer a análise na prática, tá? Não vou divulgar o nome nem os dados pessoais dele aqui, mas vamos lá. Taxa de juro mensal anual capitalizada, aqui ó, nesse trecho aqui onde eu estou passando o mouse, 4,82%. Não significa inicialmente que essa taxa de juros é abusiva, tá? Como que a gente vai descobrir que ela efetivamente é abusiva ou não? Ou seja, esse aqui é o quadro mais importante para que possa ser feito o cálculo exato dos juros que vem sendo cobrado em comparação aos juros que deveria ter sido cobrado. Ou seja, não atingiu o dobro da média do mercado à época, não adianta entrar com a ação para a revisão dos juros, pois no resultado final não vai dar certo. A assessoria vai te cobrar, e não estou falando de escritório de advocacia, estou falando dessas assessorias que ficam prometendo revisão de juros e redução de 20% a 70% do valor da parcela. Isso daí não existe, não é fácil assim, tá? E agora vamos descobrir como faz para saber qual que é o juro da época da contratação que vocês tiveram, tá? Então você vai entrar lá no site do Banco Central, aí no Sistema Gerenciador Séries Temporais, esse é o nome, estatística de crédito, aí vai lá em taxa de juro ao mês, taxa de juros com recursos livres, que é aquele que você vai usar, tá? Aí vai abrir essa página aqui, nessa página tem a taxa média mensal de vários produtos que os bancos comercializam, tá? Então você vai lá embaixo e vai procurar, que é aquele contrato que a gente está analisando, pessoa física, tá bom? E aí aquisição de bens, aqui ó, aquisição de veículos. Você vai selecionar a aquisição de veículos ali e vai em consultar série. Aí na consulta de série você vai aparecer para você aqui ó, período. O período o primeiro vencimento desse contrato é 3/5/2023, mas você tem que colocar a data da época em que o contrato foi pactuado, tá? Nesse caso aqui, o contrato foi pactuado em 1/4/2023. Então a gente volta lá para cima, sem mostrar os dados das pessoas, e aí você coloca aqui, ó. Então é 1/4/2023.
2023 a 1 de 4 de 2023, tá? Clica em visualizar valores. Aí você vê uma taxa média de mercado aqui de 2,11. Então já acendeu um alerta para nós. Taxa média ao mês, 2,11. Nós voltando no contrato, conseguimos verificar aqui, ó, que está constando como 4,82%. Poxa, mas isso dá a média do mercado? Dá para descobrir simplesmente fazendo uma regra, tá? Uma multiplicação, por exemplo, pega esse 2,11, que é o que está mostrando aqui, multiplica por 2, é o dobro da média, e você vai conseguir saber. Mas, vamos fazer uma regrinha de 3 simples aqui, 2,11 é o nosso 100%, para saber quantos por cento eles têm cobrado da gente, tá? Tem cobrado nesse contrato, no caso. É 4,82 é o ponto de referência do contrato. Vamos calcular. Como é 100%, então eles estão cobrando 128,44% a mais do que o dobro da média, ou seja, 28,44% a mais do que a média do mercado, tá? Então, o que a gente faz aqui? Como nós já verificamos que o que excede o dobro da média do mercado é caracterizado abusivo, nós vamos fazer o que aqui? Pegar o 2,11, multiplicar por 2, que é a primeira estratégia que eu tinha falado, vai dar 4,22. Agora nós vamos usar um outro site para você descobrir exatamente qual deveria ser o valor da sua parcela, que é também o site do Banco Central. Você vai entrar lá na calculadora do cidadão, aí você pega seu contrato, 48 meses, a taxa média de juros, você coloca lá, que é 4,22, correto? 4,22. E aí com isso, você vai colocar o valor total financiado e pular a prestação, porque é o valor da parcela que eu quero saber quanto deveria ser e não quanto o banco está cobrando, tá? Então, qual que é o valor total financiado aqui, ó? 10.266,29. 10.266,29. Ótimo. Clique em calcular. Aí você sabe que a sua parcela deveria ter sido R$ 502,31. Já no contrato, voltando lá, a gente consegue analisar que a parcela cobrada pela essa financeira está em R$ 553,08. Ou seja, R$ 553,08 menos o valor que deveria estar sendo cobrado, que é R$ 502,31. R$ 502,31. R$ 50,77 por parcela está sendo cobrado a mais nesse contrato aqui. Vezes 48, a sua economia, fazendo a revisão total desse contrato, seria de R$ 2.436,96. Ou seja, quase R$ 2.500 você poderia economizar caso fizesse a revisão dos juros desse contrato, tá? Obviamente que, além dos juros do contrato, se você for fazer uma revisão junto com um advogado e não por uma assessoria que vai falar para você que vai fazer e não vai te entregar um trabalho, aí você já aproveita e verifica, por exemplo, como tem nesse contrato aqui, ó. IGS, assistência limitada, você sabe o que é isso? Não sei, ninguém me explicou. Então vai lá e já questiona esse valor de 639 também. Zurich Seguros Brasil, você contratou por livre e espontânea vontade, foi uma venda casada, você nem sabia que tinha, não te explicaram direito, você não leu, mas é S516,71. Então você vai aproveitar para fazer uma revisão completa do seu contrato e não apenas a revisão dos juros, que é caracterizado abusivo. Nessa forma, você já sabe como e por onde começar para poder fazer a revisão do seu financiamento, seja para aquisição de veículos, seja de empréstimo pessoal consignado INSS, seja empréstimo consignado trabalhista, que hoje tem também. De qualquer forma, você já consegue melhorar a solução dos seus problemas, evita cair em um golpe e deixa de ser enganado, principalmente com o resultado final sobre o risco de perder o único bem que você tem, que talvez é o seu carro, que vira objeto de busca e apreensão, e aí depois, para fazer a recuperação disso, é extremamente difícil. O que eu gostaria de passar é que, mesmo com o passo a passo, como eu mostrei aqui, falando os sites que você vai usar e mostrando as ferramentas, caso você não consiga, nosso escritório ele faz o cálculo para você dos juros. Obviamente que nós cobramos a taxa de consulta,
caso você não consiga fazer de maneira sozinho, tá? Aí nós cobramos e passamos o feedback sobre o que pode ser revisado, o que não pode ser revisado, o que vai dar certo e o que não vai dar certo. Joia? Espero que esse vídeo tenha ajudado e em uma próxima oportunidade eu volto aqui para falar para vocês como fazer para recuperar os valores que vocês pagaram para essa assessoria que disse que ia fazer a revisão dos juros, nunca fez, apenas recebeu e no final das contas você quase que tem que pagar 2 vezes o mesmo financiamento, tá joia? Deixa um comentário aqui se você gostou, compartilhe esse vídeo com quem você acha que a informação vai ser necessária e suficiente e até uma próxima.